Transmissão iniciada. Então, nós gostaríamos de dar o bom sábado a todos os irmãos e agradecer pela paciência dos irmãos em nos ouvir. Eu gostaria de dizer que eu fiz esse estudo assim que o irmão Marcos me convidou para fazer esta mensagem, né, uma mensagem, e eu tinha essa mensagem já desde o ano passado, preparada, mas eu achei que ela ainda não estava de acordo, não estava no momento. E quando o irmão nos convidou, aí eu terminei. Eu achei o estudo muito interessante, porque a cada dia eu acordava, né, com esse assunto na cabeça, e a pergunta que a mensagem me fazia, né, eu falei, eu preciso achar uma resposta, né, para esse juízo que Deus deu sobre o povo de Amaleque, né? Então, nós vamos começar aqui e os irmãos vão acompanhar o nosso raciocínio aqui pela tela. Então, nós vamos começar aqui, né? Com a promessa de Deus, né? A Abraão e Sara de fazer um grande povo, né? Então, nós vemos aqui que Amaleque é um povo especial que está na genealogia de Abraão, né? Abraão gerou e Sara geraram Isaac, Isaac e Rebeca geraram Isaú e Jacó. Isaú teve 12 filhos, né? Que a igreja, que a Bíblia considera 12 príncipes, né? E um desses filhos de Esaú chamava-se Elifaz. E Elifaz gerou Amaleque. Amaleque é, é, é um nome, é uma palavra hebraica, né? Que significa, significa povo, e Leque não tem um significado específico. Mas a tradição hebraica diz que Leque é aquele que devora, aquele que oprime, né? Então, a palavra Amaleque, ela ficou uma tradução, povo que devora. Os historiadores dizem que existiu um povo, o Luca People, né? Um povo Luca, e que esse povo ele também teve uma origem no Mediterrâneo, das ilhas gregas, da região da Itália, e que esse povo apareceu lá na região da Cananeia, da Canaã, e lá em Canaã, esse povo se associou ao, ao filho de Elifaz. Isso é história. A Bíblia, exatamente, ela diz que Amaleque é filho de Elifaz. E isso é a versão que nós vamos aceitar aqui. Então, o Luca People, ele pode até ter existido, né? E pode até ser se associado ao filho de Elifaz, né? Mas nós vamos ficar com Amaleque, que é o povo que foi originário de Elifaz. Bom, esse povo era um povo muito, ele era nômade, né? Era um povo muito cruel que atacava as outras tribos estabelecidas, né? Então, aqui do outro lado, mostrando essa imagem, nós temos aqui Isaú e Jacó. Então, Jacó gerou as 12 tribos, né? E Isaú gerou lá os 12 príncipes que deram origem aos povos árabes, né? Então, vamos seguir aqui. É, Quando Israel saiu do Egito, ele encontrou lá, naquela região, vários povos, né? Isso está descrito lá em Deuteronômio, né? 7 de 1 a 2 e 20 de 16 a 18, nós não vamos ler, os irmãos depois podem acompanhar. Então, quando Israel saiu do Egito, ele encontrou lá na região os povos hititas, girgazeus, amorreus,
ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. Esses povos todos, é, a ordem de Deus era para que Israel ocupasse essa região, né? E esses povos, eles acabaram sendo diluídos entre si, junto com Israel, né? E praticamente desapareceram. Agora, três povos, né? Eles vieram da descendência de Abraão e de Ló, né? Três povos que foram Edom, né? Que são os descendentes de Esaú, Moabe, que eram os descendentes de Ló e uma filha. As filhas de Ló não estão nomeadas na Bíblia, né? Só diz que eram duas filhas, a filha um e a filha 2, vamos chamar assim. Então, a filha um deu origem a Moabe e a filha 2 deu origem a Benami, que foi os povos amonitas. Esses povos, Deus não deu a ordem para destruí-los, né? Porque eles estavam na descendência de Abraão e de Ló, né? Que eram pessoas abençoadas. Então, mas os demais foram ditos para serem destruídos, né? E eles foram, de fato, eles desapareceram ao longo da história. Agora, Amaleque, ele está na descendência de Abraão. E Amaleque é filho de Elifaz e de uma concubina, né? Tímina. Eles dão origem a um povo nômade e guerreiro que estava estabelecido no deserto do Negev e na península do Sinai, ao sul de Canaã. Então, quando Israel sai do Egito, né, o que acontece? Imediatamente eles são atacados pelos amalequitas, né? Então, os amalequitas foram os primeiros inimigos declarados de Israel fora do Egito. E o que os amalequitas queriam? Eles não queriam terra, eles só queriam atacar as tribos estabelecidas em algum lugar. Então, eles atacavam para matar, para roubar e para destruir, né? Eles só queriam as crianças, queriam as mulheres e matavam os homens, né? Matavam os velhos que eram fracos, levavam as crianças que interessavam e levavam as mulheres, né? Então, o único objetivo desse povo, né, era a destruição de Israel. Imediatamente, eles ficaram em oposição a Israel e ao Deus de Israel, né? Então, os amalequitas, quando surgiram, eles inauguraram um ódio gratuito aos judeus. E nós não sabemos hoje, né, por que tanta gente odeia os judeus, né? Então, a primeira origem está nos amalequitas. Então, o significado de Amaleque, porque depois que Amaleque desapareceu, ele ainda ficou uma lembrança dele, né? O que significa Amaleque em termos gerais? Então, Amaleque é o símbolo de um povo cruel, né? De um povo ruim, né? Então, aqui nós temos, ó, Amaleque significa um inimigo contínuo de Israel, um inimigo contínuo do povo de Deus, um inimigo do próprio Deus, e ele é o mal absoluto, né? Então, em Êxodo 16, 17, 16, Javé, o nosso Deus, ele se declara inimigo de Amaleque. Porque Amaleque se declarou inimigo dele, bom, então ele declarou Amaleque inimigo. E disse o seguinte: ó, o Senhor fará guerra contínua contra Amaleque de geração em geração. Então Deus ele identifica e separa e ordena para que o povo de Israel não esqueça Amaleque, porque Amaleque é o inimigo que está sempre pronto para atacar, né?
em Deuteronômio 25, 17, 19, lá nos dias de Moisés, Deus ordena: apagarás a memória de Amaleque. Então, Deus decreta, naquela época, uma sentença, um juízo, e ordena que Israel destrua Amaleque, né? E depois, lá para frente, quando começam a existir os reis em Israel, quando o povo pediu a Samuel um rei, né? Há também uma ordem lá: vai e destrói Amaleque. Mas essa ordem ela já tinha sido dada desde os tempos de Moisés. Então, como é que foi a guerra entre Amaleque e Israel nos tempos de Moisés? Foi a primeira guerra, a primeira batalha que Israel teve que enfrentar contra inimigos externos, né? Então, em Êxodo 17, nós lemos lá, né? O texto sobre essa guerra. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aqui, Josué, então, desfez os guerreiros, né, que estavam naquela oportunidade, guerreando contra Israel, e provavelmente foi atrás também dos remanescentes. Então, aí nós colocamos aqui uma figura, né, de Moisés com as mãos levantadas, enquanto Josué e os guerreiros de Israel lutavam lá embaixo. Então, o que que acontece quando Moisés ergue as mãos, né? O que significa Moisés erguer as mãos? Moisés, quando ergue as mãos, ele está orando, né? Ele está pedindo a Deus ajuda. Ele está se submetendo, né? Ele está fazendo um clamor, uma súplica, e está reconhecendo que Deus é soberano e que só Deus pode ajudá-los naquela batalha, né? E quando ele baixa as mãos, que é quando Amaleque prevalece, o que significa isso, né? Significa que ele está cansado, que ele realmente, provavelmente ainda está velho, né? E provavelmente ele dava umas cochiladas ali e não conseguia manter o foco. Então era falta de foco. Então o que significa tudo isso, né? Que quando nós temos um líder, ele precisa, né? Ele precisa de ajuda. Então, mesmo os líderes mais fiéis, eles têm limites, né? Eles têm o limite da saúde, o limite da canseira, o limite da velhice e também o limite da falta de foco, porque às vezes ele tem problemas também. Então, a liderança ela sempre precisa de apoio e nós precisamos estar sempre dando apoio aos líderes das nossas igrejas, né? E a vitória, quando ela é espiritual, ela é coletiva, né? Não, nós não vencemos sozinhos a batalha. Nós vencemos com pessoas que nos ajudam, né? Então, ninguém vence batalhas espirituais sozinho. Então, ali, naquele cenário, nós temos Moisés está intercedendo com as mãos levantadas, está orando, está pedindo a Deus, está suplicando a Deus ajuda, né? Arão e Ur estão sustentando as mãos dele para que ele consiga continuar orando. E lá no campo, Josué está lutando, né? Fazendo a parte dele. Então,
Depois de tudo isso, nós temos uma outra batalha, né? Lá na frente, depois de 400 anos, nós temos uma batalha entre Amaleque e Israel. Então, o que aconteceu naquela época de Josué? Josué passou a fio de espada todos os guerreiros, mas ainda ficou um remanescente. Nós sabemos que quando Deus ordena que um povo destrua outro, na verdade, aquele povo que destrói o outro, ele não destrói totalmente. Ainda fica sempre um remanescente. Quem tem condição de destruir completamente um povo é o próprio Deus. Quando, por exemplo, ele destruiu Sodoma, né? O que aconteceu em Sodoma? Ele ordenou que saísse algumas pessoas, né? Josué, aliás, Ló e as filhas e a esposa, né? E destruiu Sodoma. E Sodoma não ficou nada, né? Foi completamente destruída. Agora, quando ele ordena a, a Israel que destrua um povo, Israel não consegue destruir totalmente, né? Josué fez o trabalho que ele podia fazer, mas ficaram remanescentes. Então, lá quando Saul se torna rei, Deus ordena, né, através do profeta Samuel, que, que, que Saul destrua Amaleque. Então, vamos ler lá em 1 Samuel 15, né, a ordem de destruir Amaleque, que é uma ordem dura, né? Como é que Deus ordena a destruição de um povo? E olha como ele ordena. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Presta atenção. Ouve a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, naquele tempo de Moisés, né? Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Olha que sentença! É uma sentença de morte, né, para um povo. Então, Saul sai à guerra e vai atacar os amalequitas, né? Então, aqui é que nós temos o central da nossa lição, né? Samuel 15. O texto ordena a Saul: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Então, como é que nós conciliamos esta ordem com o caráter justo e misericordioso de Deus, né? Como é que nós conciliamos isso com o ensino de Jesus sobre o amor aos inimigos? Então, essa que era a pergunta que eu me fiz. Eu falei, nós precisamos descobrir, nós precisamos estudar isso, né? Para ver o que, que a Bíblia nos ensina. Então, vamos ver o que fez Saul, né? Saul, ele pelejou contra Amaleque, fez o que Deus ordenava e venceu a batalha. A batalha física, né? Mas ele poupou o rei Agag. O rei Agag era o rei amalequita. Ele não matou. Quer dizer, ele fez o que era da cabeça dele. Ah, bom, vou segurar aqui o rei Agag para me mostrar para ele como eu sou poderoso, né? Ele preservou o melhor do gado. E depois ele alegou, né, para Samuel que ele ia usar aquele gado para sacrificar ao Senhor. Então, à primeira vista, né, Saul fez tudo certo aos próprios olhos. Mas para Samuel ele falhou, né? Por que que ele falhou? Porque há muitas gerações, desde o tempo de Moisés,
Amaleque atacava Israel, né? E o momento para a eliminação de Amaleque tinha chegado nos tempos de Saul, né? O juízo de Deus chegou para Amaleque e foi dada uma sentença de execução, né? Uma sentença de morte para aquele povo. Então, o profeta trouxe para Saul uma sentença de um juiz. E o juiz era o próprio Deus eterno, né? Por que eliminar tudo, né? Porque existia em Amaleque e no povo uma raiz de maldade, né? E havia necessidade de eliminar esse povo para eliminar um mal que existia ali, um mal que estava arraigado naquele povo, né? Aí vamos ver as justificativas de Saul, tá? Então Saul disse o seguinte: eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas separei os Amalequitas para destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Então, o que aconteceu aqui? Saul, ele agiu politicamente, né? Ele alega que fez tudo que Deus tinha ordenado, mas ele quis agradar o povo. Aí ele pegou um pouco e dividiu os despojos, né? Do gado que ele havia confiscado dos amalequitas. E para mostrar compaixão pelo inimigo, que ele não devia mostrar, ele poupou o rei. Então, ele tomou uma decisão, né? Ele preferiu a sua própria decisão e ele desprezou uma ordem para mostrar que quem mandava era ele, né? E aí ele rejeitou a palavra do profeta, né? E ainda ele se propôs a sacrificar o melhor do gado de Amaleque para Deus. Quer dizer, o que ele fez? Ele cometeu um erro e estava fazendo um agrado para Deus, sacrificando aquele gado, quando Deus não queria aquilo, né? Então, Samuel, ele tinha conhecimento prévio, histórico, né? Samuel era um profeta, ele aprendeu ali com os levitas, né? Como era a história pregressa de Amaleque e como era sério o juízo proferido por Deus, né? E aí, quando Saul se propôs a oferecer o gado, o que Samuel falou para ele? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, mas que se obedeça a sua palavra? Então, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Olha que coisa séria. O fato de Saul ter poupado, então, poupado gado, poupado o rei, já foi considerado assim, uma desobediência muito grande, né? E aí Samuel profere então aquela frase decisiva, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Saul, ele tentou compensar desobediência com culto, né? Ele transformou Deus num beneficiário do próprio erro.
Saul, ele teve piedade onde Deus ordenou justiça. Ele poupou o rei, que era um rei cruel, né? E, ao mesmo tempo, ele foi severo onde Deus ordenou misericórdia. Vocês lembram que quando ele estava perseguindo a Davi, ele chegou num local onde haviam 80 sacerdotes que estavam protegendo a Davi, e ele matou todos aqueles sacerdotes por ódio a Davi, né? Então, ele obedecia o profeta quando ele concordava com o profeta, né? E Saul achou que Amaleque era administrável. E aqui, Amaleque é o símbolo do pecado, né? Então ele achou que ele podia administrar um pecado, né? Quando ele não podia. E Saul, ele temia mais as pessoas, ele temia mais ao povo, ele queria agradar o povo mais do que agradar a Deus. E ele não tinha ideia do mal que representava Amaleque. Se ele tivesse ideia, ele teria obedecido prontamente a ordem que o profeta lhe deu. Então, aqui nós fazemos um contraste, né, entre Saul e Davi, né, que é importante, né? Davi, ele também errou gravemente, né? Ele causou mortes, ele pecou conscientemente quando mandou Urias para frente do exército para morrer, né, para ficar com a esposa dele, né? E depois que ele caiu em si, que o profeta Natan trouxe para ele a verdade, né, que ele entendeu, ele não se justificou, né? Ele não transferiu a culpa e ele não negociou a obediência, né? Então, no Salmo 51, Davi então mostra todo o arrependimento que ele teve, né? Sem desculpas, né? Ao contrário, Saul ele fica explicando lá porque que como é que ele agiu, né? E Davi não, Davi fez uma confissão do seu pecado. Então, é, por causa de Amaleque e do seu caráter, né? Do caráter de Saul, ele perdeu o reinado. Simplesmente, foi simples desse jeito. E ele foi, na verdade, ele foi derrotado espiritualmente por Amaleque. Porque ao invés de obedecer a Deus, ele simplesmente deixou o rei, né? Quis usar o gado e ainda não cumpriu a ordem completamente, né? E o profeta, quando viu aquilo, né? Ele vai para cima do rei e ele próprio usa a espada para despedaçar o rei. Tão bravo que ele ficou, né? Então, o problema central aqui continua. Nós ainda não respondemos, né? Que o texto ordena lá, vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, né? E como conciliar essa ordem? Com o caráter justo, misericordioso de Deus e o ensino de Jesus. Então, nós sabemos o que fez Saul. Ele não cumpriu a ordem, né? E agora vamos examinar aqui. Será que a ordem para a destruição de Amaleque é justa? É justo você mandar destruir um povo inteiro? Destruir mulheres, crianças de peito, bebês, todo mundo? Vamos ver. Então, a situação de Amaleque, do povo de Amaleque, ela é única na Bíblia. Não tem outro povo igual a Amaleque, né? Porque Deus ele ordena a destruição de povos, mas é igual a do povo amalequita, não tem igual. E essa situação ela não voltou a se repetir na Bíblia, né? E nós sabemos que os amalequitas, lá no período de Êxodo, né, de Moisés, eles foram advertidos, foram lembrados,
e eles persistiram no erro, atacando Israel por séculos, né? Aqui, ó, nós temos que o caráter misericordioso de Deus persistiu por 400 anos. Então vejam que a misericórdia de Deus ela vem antes do juízo. Então, entre Moisés e Samuel, houve 400 anos em que Deus suportou, né, a perseguição de Amaleque ao seu povo. Então, a sentença de Deus ela não é imediata. Existe uma misericórdia que é longa, né, antes do juízo. E Amaleque, ele representou, a partir do momento que Israel saiu do Egito, Amaleque representou o povo, né, um povo cruel, um povo violento, né, que estava destinado a perseguir Israel, né? E ele ficou então como uma expressão da crueldade e da violência, né? Um povo cruel, um povo violento é um povo amalequita, né? Ficou como o símbolo da crueldade. Então, a Bíblia nos conta essa história para nos advertir que, por mais cruel que você seja, e por mais misericordioso que Deus seja, o juízo um dia ele chega, tá? Então, o juízo ele vem e vem forte, né? Então, Amaleque, ele nunca mudou o seu caráter. Ele sempre foi cruel, né? Ele foi tão cruel nos dias de Moisés quanto foi cruel nos dias de Saul e recebeu o juízo de Deus. E a violência dele, o que ele representa, permanece até hoje. Vocês sabem que houve lá em Israel um ataque recente, né, do Hamas. Aquilo foi exatamente um ataque amalequita. Por quê? Porque eles atacaram um povo indefeso, atacaram mulheres, atacaram crianças, executaram bebês, executaram mulheres grávidas, né, pelo prazer de matar, né? Então, esses amalequitas, naquele tempo de Moisés e depois no tempo de Saul, eles se misturaram, os remanescentes, né, e desapareceram. Então, hoje, não existe mais um povo amalequita. Existe o quê? Existe uma identidade histórica, né? Existe um símbolo. E esse símbolo, ele se tornou o símbolo de violência e crueldade extrema, um símbolo de inimizade contra Deus, um símbolo de ódio irracional e um símbolo de cinismo contra as coisas sagradas. Enquanto quando alguém desdenha ou zomba, né, das coisas sagradas, isso é uma identidade histórica que está ligada ao povo Amaleque. E esse povo, ele, embora tenha sido destruído nos tempos de Josué, depois nos tempos de Saul, ele ainda persistiu, ainda ficaram descendentes, né? E eles aparecem de novo lá nos tempos de Esther, né? E nessa época, uma amalequita lá apareceu e fez uma proposta ao rei persa de extermínio dos judeus. Então, apareceram de novo ao longo da história, lá no reinado persa. Então, vamos ler como é que foi lá. Então, quando Agag deixou descendentes, né, existe até uma história que, quando Saul prendeu Agag e deixou ele vivo, ele teria tido a oportunidade, naquela noite, de gerar um descendente numa concubina que o rei Saul deixou para ele lá. Então, essa concubina teve um descendente que depois apareceu. Mas isso é história que não está na Bíblia, né? Mas a Bíblia diz, ó,
que Amã era um agagita. Agagita é descendente do rei Agag, né? E esse agagita ele estava como um ministro do rei persa, né? Então lá nós lemos em Esther, né? E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, aqui é Amã, que era uma agagita, que era uma amalequita, ele ainda estava com aquele ranço de ódio, né, ao povo judeu. E queria usar a oportunidade e o poder que tinha para eliminar os judeus do império, né, do Império Persa. Então, lá diz no versículo 13: e enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Só que não houve tempo, né? Por quê? Porque a rainha Esther, ela usou do poder que tinha, né, junto ao rei, né, e inverteu o, a ordem. Então, Amã acabou sendo enforcado, né, e o povo judeu acabou sendo poupado naquela época. Os irmãos podem ler isso lá em Esther, né? E esse episódio ele ficou lembrado. Até hoje os judeus eles comemoram esse feito, né? Na festa do Purim. Todos os anos os judeus comemoram essa festa, que foi quando o povo judeu foi salvo, né? Por intervenção da rainha Esther. Então, existe ainda comparações entre Amaleque e a besta do Apocalipse, né? Então, Amaleque ele surge após a saída do Egito. E a besta do Apocalipse, ela surge após o Evangelho, né? Após o Evangelho, nós temos o surgimento da besta, né? Amaleque, ele sempre ataca quem? Os fracos e os doentes. Ataca aqueles que não são indefesos, né? E a besta do Apocalipse, ela ataca os santos, né? Amaleque, ele tem um ódio irracional e gratuito pelas pessoas, pela criação de Deus. E a besta do Apocalipse, ela, ela tem uma rebelião deliberada e consciente contra tudo que representa Deus, né? Amaleque, ele persiste por gerações, desde os tempos de Josué, né? E até hoje, o espírito dele está presente, né? E o povo judeu, quando quer se referir a alguma coisa que os está atacando sem motivo, né? Se refere a um ataque amalequita, né? E a besta do Apocalipse, ela aparece somente no fim dos tempos, né? Ela aparece no final dos tempos, ela não aparece de geração em geração. Amaleque, ele quer apagar Israel. A besta do Apocalipse, ela quer apagar o nome de Deus, né? Amaleque, na verdade, ele desapareceu e se diluiu ao longo da história. Agora, a besta do Apocalipse, ela vai ser lançada no lago de fogo, ela vai ser destruída completamente. Então, o que hoje representa Amaleque, em termos espirituais, morais e éticos, né? Ele representa o ódio gratuito contra os judeus, representa o ódio gratuito contra a humanidade. Nós sabemos que existem pessoas que acham que a população da Terra precisa ser diminuída, né?
simplesmente porque ela não tem amor pelas pessoas. E nós sabemos que Deus criou um por um, e Deus ama um por um das suas criaturas, né? Agora, tem gente que acha que tem muita gente no mundo que precisa criar alguma coisa aí para diminuir um pouco, né? Isso é típico do Amalequita, né? Combater a ideia da existência de um Deus, negação da providência divina. Quer dizer, Deus não intervém na história. O mal que ataca o desprevenido espiritual. Todas as vezes que você está desprevenido, está cochilando, né? Amaleque ataca. O Amaleque representa também, né, a militância sistemática contra Deus. Aquelas pessoas que escrevem livros, né? Que ficam dizendo que a humanidade não precisa mais de religião, a humanidade não precisa mais de Deus, a humanidade não precisa de coisa alguma, a humanidade ela por si só auto, ela se autodetermina, né? E Amaleque também representa o esfriamento da fé, ou seja, tudo de ruim representa Amaleque. Então, o que Deus ordenou é o seguinte: ó, vai, pois agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver. Então, o que nós temos que fazer é destruir tudo aquilo que tenha a memória da Amaleque, né? Quando Deus criou a humanidade, ela criou com um propósito de ter seres à sua semelhança no caráter espiritual e moral espelhado por Jesus Cristo. Então, Deus reconhece os seus filhos quando eles se espelham em Jesus, na verdade, né? Quando nós nos espelhamos em Jesus, nós aceitamos ser filhos de Deus. Ao contrário, se nós não aceitamos ser filhos de Deus, se nós não aceitamos a existência de Deus, então nós estamos rejeitando, né, a companhia de Deus. E quando Deus diz, né, este é meu filho amado, é quando ele reconhece que um filho dele o obedece, né? Então, Jesus, quando ele vem, ele procura destruir tudo que Amaleque representa. Então, quando ele se refere aos fracos, quando ele se refere aos oprimidos, quando ele faz o Sermão do Monte, ele sempre se refere àqueles mais fracos, àqueles oprimidos, àqueles que não têm a quem recorrer. Então, Jesus representa tudo o contrário que Amaleque representa. Então, como combater Amaleque espiritualmente e moralmente, né? Através da vigilância espiritual, não esquecer, né, o que Amaleque representa, proteger os mais fracos. Aqui eu coloquei um fogo aqui, porque eu me lembrei uma vez que em São Paulo existiam pessoas que jogavam gasolina naqueles moradores de rua que ficavam embaixo dos viadutos, né, e jogavam fogo e saíam correndo. Isso houve por um tempo, né, em São Paulo, e nós ficamos lembrando, mas uma pessoa que vê uma outra em situação de fraqueza, em situação de fragilidade, e vai lá e toca fogo, né? É, o que significa isso, né? Então, em vez de você ir lá e ajudar, você toca fogo, né? Então, o que nós temos que fazer é o que fazia Amaleque. Amaleque tocava fogo, né? Amaleque, ele, quando ele viu uma pessoa fraca, ele ia lá e acabava com a pessoa, né? Então, nós temos que observar, né, a fraqueza dos outros e observar as nossas fraquezas, né? Perdoar a fraqueza alheia e, se possível, oferecer auxílio, né? Então, cada um de nós ela tem a sua própria fraqueza, né? E
eu escrevi aqui, né? A má notícia é que nós temos um Amaleque no nosso encalço, buscando atacar aquela nossa fraqueza, né? Quando nós menos esperamos. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um Amaleque o tempo todo buscando destruí-lo, né? Lá em 2 Coríntios, nós vemos lá, 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Nós sabemos que Paulo, ele teve visões, né? Quando ele encontrou com Cristo no caminho de Damasco, e depois ele teve visões dos céus, né? E aí, o que que aconteceu depois que ele teve essas revelações? Vamos ler lá. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aqui nós vamos fazer um paralelo, né? Quando Israel saiu do Egito, que maravilha, né? Nós estamos em liberdade. Imediatamente foi atacada por Amaleque e ele viu que não ia ficar tranquilo, não ia ficar na boa, né? E aqui a mesma coisa, né? Paulo teve revelações e ele ficou maravilhado. Só que veio esse espinho na carne. E esse espinho na carne, a gente nem imagina o que seja, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser que ele tinha problemas de visão, né? Mas, pelo que nós sabemos, né? Logo depois que ele teve o encontro com Jesus e que Ananias colocou as mãos sobre ele, ele voltou a ver novamente. Mas nós não sabemos se ele continuou com problemas de visão. Não sabemos se ele tinha um outro problema, sei lá, ele não ouvia, ou se ele tinha mau hálito, ou se ele é, tinha algum problema. Ele tinha um problema na carne, né? Ele tinha um problema corporal, um problema físico. Não sabemos qual era esse problema, mas isso mantinha ele alerta de que ele não podia se exaltar, né, por ter recebido revelações, né? E ele orou a Deus e Deus disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Então Deus não tirou o espinho, ele continuou com ele, né, para que ele fosse sempre lembrado disso, né? Para que ele mantivesse a sua humildade, para que ele soubesse que ele era de carne e osso, né? E que ele ainda vivia na carne e que ele tinha que aceitar aquilo, né? Então, para que existe o Amaleque espiritual, né? Existe para que nós vigiamos. Existe para que nós possamos crescer. Nós só crescemos quando nós encontramos dificuldades. Amaleque existe para que nós não durmamos ou cochilemos, né? E ele existe também para que nós não morramos na zona de conforto, né? E para que nós possamos aprender sobre fidelidade, sobre coragem e obediência à palavra. Então, por que Israel é um pequeno povo? Israel é um pequeno povo porque desde o princípio Amaleque atacou e eliminou muita gente do povo, né? E impôs muita dificuldade ao povo de Israel. E depois Israel foi atacado por outros povos também, mas Amaleque sempre esteve presente, né? E obrigou o povo de Israel a se qualificar para enfrentar esse inimigo, né? Agora, aqui, eu fiz uma observação, né? Por que Amaleque ataca as igrejas pequenas? Porque Amaleque, ele gosta de atacar fracos, doentes, oprimidos,
e pessoas fracas. Agora, uma igreja pequena é uma igreja fraca? Nem sempre, né? Uma igreja pequena pode ser uma igreja forte, né? Por quê? Porque ela está sempre sendo depurada, né? E aquele remanescente que fica naquela igreja é um remanescente fiel e é um remanescente de qualidade. Então, nós estamos tendo sempre que estar. Vamos terminar aqui nosso compartilhamento. Então, nós temos que estar sempre alertas, né, sobre esse ataque. Nós esperamos que os irmãos tenham entendido exatamente quem é Amaleque e o que ele representa. Nós não dissemos o nome, mas pelo andar da carruagem, os irmãos podem ter percebido quem é Amaleque, né? Então, espero que os irmãos tenham recebido essa mensagem, que os irmãos meditem naqueles textos, né, que nós informamos, as referências, e que os irmãos permaneçam alertas o tempo todo sobre esse inimigo que todos nós temos e que ataca continuamente as nossas fraquezas. Muito obrigado.